Celebrai com júbilo ao Senhor, como diz o Salmo. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande, novamente, conversar com a igreja e para falar sobre um salmo muito interessante, muito bonito. Salmo curto, Salmo 100, esse que nós acabamos de cantar e também fizemos a leitura dele no começo do culto, Salmo número 100. E nós queremos dar um destaque todo especial ao versículo número 2. A igreja pode olhar em sua Bíblia. Aliás, pode deixar aberta ela o tempo todo, que a gente vai fazer em vários momentos menção a alguns versículos. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra. Queridos irmãos e irmãs, vocês já pararam para pensar quantas coisas vocês fazem num dia? Se vocês fossem escrever desde o momento em que vocês colocam os pés de vocês no chão, quando vocês acordam, até o momento em que novamente vocês se deitam para dormir, vocês com certeza, se anotassem num papel tudo o que vocês fizeram, acredito eu que daria aí umas boas páginas para você poder anotar tudo o que você fez durante o dia. Porque a gente faz muitas coisas, até aqui a gente ilustrou de uma forma um pouco exagerada, mas na verdade é tudo isso e um pouco mais que a gente faz durante um dia. E alguma dessas coisas que a gente faz, elas são realmente prazerosas de serem realizadas. E elas nos dão uma satisfação muito grande em fazê-las. Outras, porém, nem tanto. E a gente faz muitas coisas. A gente faz muitas coisas em lugares diferentes e por motivos diferentes também. Por exemplo, no emprego. No emprego, você trabalha, você faz coisas para ali, então, você ganhar o pão de cada dia. Em casa, você também faz muitas coisas para ver a casa em ordem, pois é uma das piores coisas que pode existir, é uma casa toda bagunçada. Ninguém gosta disso. Então, você precisa colocar as coisas em ordem. E aí, então, a pergunta que a gente faz é, fazemos coisas em casa, fazemos coisas no trabalho, fazemos coisas junto à família, e tantas coisas que a gente faz. E a pergunta que nós fazemos é, e na igreja? E na igreja? O que nós fazemos? Bom, a resposta é simples. Bom, na igreja a gente vai até onde ela se encontra, a gente ouve a palavra de Deus, a gente adora, a gente oferta, a gente ora, a gente comunga, a gente serve a Deus com os nossos dons e por aí vai. A outra pergunta que se faz necessário neste momento é a seguinte: mas isso que nós colocamos aqui, basta? É o suficiente fazer coisas? É o suficiente fazer coisas em casa? É o suficiente fazer coisas no trabalho? É o suficiente fazer coisas na igreja? Isso basta? Mas antes de responder então a esta pergunta, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o Salmo de número 100. Irmãos, este salmo, ele está classificado entre os salmos de adoração. E estes salmos de adoração, eles apresentam as razões para se adorar a Deus. Alguém disse que o Salmo 100 é a coroa dos pensamentos dos Salmos 95 até 99. Dá a impressão assim que um salmo vai puxando o outro. Então, o Salmo, por exemplo, 97,
ele mostra a adoração que a natureza presta a Deus. Em seguida, no Salmo 98, ali é descrito como Deus se manifestou a Israel. Daí no Salmo seguinte, o Salmo 99, mostra que é Israel que adora a esse Deus e a ele obedece. E aí então vem o Salmo 100. Então o Salmo 100 convida a todos a que façam o mesmo, ou seja, que adorem a Deus e a ele obedeçam. Lutero, ele disse uma palavra muito interessante sobre o Salmo 100. Ele disse que o Salmo 100 é uma profecia de Cristo, é uma profecia que manda todo mundo ser alegre, todo mundo render graças, todo mundo servir a Deus e entrar por seus portais e átrios, invocá-lo com toda a confiança, pois a sua graça é um reino eterno e isto por todo sempre é certamente verdade. Lutero disse essas palavras. E o mesmo Lutero, ele incluía o Salmo 100 entre os salmos messiânicos, ou seja, salmos que apontavam para Jesus, graças ao versículo 3. E o que nós temos ali no versículo 3? Ali diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. E somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. E principalmente por causa dessas palavras aqui finais de Jesus, desse versículo, quando ele diz ali, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, Lutero, ele dizia que este Senhor aqui, que diz o versículo, esse Senhor é Jesus Cristo, esse Senhor é Deus. E isso fica marcado também lá quando Jesus, em João capítulo 10, versículo 11, quando ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele se autodesigna como sendo o bom pastor. E aí então Lutero fazia essa ponte entre o versículo 3 do Salmo 100 e o capítulo 10 de João, versículo 11, dizendo, então esse versículo aqui que diz, sabei que o Senhor é Deus, na verdade está falando, se referindo a Jesus, que Jesus é Deus, e é dele, e dele nós somos o povo dele e rebanho do seu pastoreio, ou seja, estamos sob os seus cuidados. Uma outra coisa assim que nos chama a atenção desse salmo, é uns detalhes aqui que eu queria colocar para vocês. O Salmo 100, ele aponta para a maneira de se adorar a Deus. Veja o versículo 1, por exemplo, ele diz ali, celebrai ao Senhor, mas celebrar como? Diz o texto, celebrar com júbilo. Veja no versículo 2, servir ao Senhor, mas servir como? Diz aqui, servir ao Senhor com alegria. Daí ele diz na continuidade, não apenas apresentar-se diante dele, mas apresentar-se diante dele com cânticos. Versículo 4, não apenas entrar por suas portas e átrios, mas entrar com ações de graças e com hinos de louvor, né? Então aí vai um lembrete muito importante, ou seja, o nosso culto, o culto que prestamos a Deus, primeiramente ele deve ocorrer sempre, né? Não é esporadicamente, a gente vai no culto, o normal, digamos assim, é a gente estar sempre na casa de Deus, dentro das nossas possibilidades, evidentemente. E aí então, na explicação que temos sobre o terceiro mandamento, no Catecismo Maior e Menor, ali diz assim que nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e a estudar. E aí então, a partir dessas palavras, eu queria colocar um alerta aqui para a igreja, um alerta muito importante. O alerta é o seguinte, irmãos, o nosso culto, ele não deve ser apenas funcional, ou seja, fazer por fazer, fazer para cumprir tabela. Mas de acordo com a orientação da palavra de Deus, o nosso culto, ele deve ser feito sempre de coração alegre. E a pergunta que não quer calar nesse momento é, o nosso culto que nós prestamos a Deus, tem tido esse carimbo de qualidade?
ele tem sido feito com alegria? Ou, de repente, em teu coração, há vestígios de descontentamento com Deus? Será? Você tem alguma coisa contra Deus que vem impedindo você de adorá-lo com alegria? Você tem alguma queixa de Deus e contra Deus? E antes de qualquer coisa, também é muito importante lembrar que, por natureza, o ser humano, ele não quer celebrar. O ser humano, ele não quer servir. O ser humano, por natureza, ele não quer apresentar-se perante Deus, muito menos entrar por suas portas e nos seus átrios do templo do Senhor. Aliás, até por natureza, o ser humano quer distância de Deus, porque diz a Bíblia, por natureza ele é cego, morto e inimigo de Deus. E aí então a pergunta que se faz é, mas então o que nos move em direção a Deus a fim de servi-lo? Se nós somos tão ruins assim por natureza. E o próprio Salmo explica, o Salmo 100, o fato de Deus nos ter feito, o fato de Deus nos ter criado, o fato de Ele nos sustentar, de nos fazer povo de sua propriedade, e como diz no versículo 5, o fato do Senhor ser bom, como diz ali, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, pelo fato de Deus ser assim, gracioso, bondoso, misericordioso, é isso que nos atrai nele. Ou seja, aquilo que por natureza agora, em função de nós sermos contaminados, estarmos contaminados pelo pecado, não conseguimos mais fazer, ou seja, de cultuá-lo como deveríamos, assim esse Deus, então, o que ele faz? Ele toma a iniciativa, em sua graça, ele vem ao encontro do ser humano pecador, e ele abre novamente, através da ação do Espírito Santo em nós, que opera a fé salvadora em nossos corações, ele abre este coração, e através então de Cristo, nós podemos novamente nos prostrar diante do nosso Deus, e tornar nossa a realidade do Salmo 100, dizer, o Salmo 100 retrata a minha forma de adorar a Deus. Então nós que reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós realmente acreditamos que é devido à misericórdia de Deus demonstrada na remissão dos nossos pecados, e é também graças à fidelidade de Deus que nós podemos ter garantia do cumprimento de todas as suas promessas, e assim estamos servindo a Deus. E servimos a Deus aonde? Não pensem vocês que esse servir a Deus se restringe à igreja, irmãos. Eu tenho uma palavra muito interessante sobre o que Lutero fala a respeito do servir a Deus com alegria. Lutero, ele dizia que sempre que um camponês ou um burguês e súdito dedicado serve a seu Senhor, ele também serve a Deus. O mesmo vale para os filhos, criados, empregados da casa, quando são obedientes e executam fielmente os seus deveres. O mesmo vale para príncipes e senhores, pais e mães, quando fazem um bom governo e cumprem a sua obrigação. Então, tudo isso é servir a Deus. Vocês entendem, irmãos? É muito importante que vocês acolham essas palavras do coração de vocês. Servir a Deus também é dedicar-se às coisas da igreja, também, mas não é só isso. Servir a Deus é servir aonde quer que nós estejamos, em nossas vocações. Assim sendo, quer dentro da igreja, quer fora dela, diz a palavra de Deus, façamos tudo com alegria, sem reclamar, sem ficar nos queixando, sem ficar reclamando, porque o apóstolo Paulo escreveu na sua carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim,
pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Versículo 14, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Meus irmãos, façam tudo sem murmuração, sem reclamar. Se você tem uma tarefa para fazer em casa, faça sem reclamar. Se você tem uma tarefa a fazer, a executar lá no seu local de trabalho, faça, não reclame. Se na igreja você tem uma tarefa a ser executada, e você então foi escolhido para tanto, faça essa tarefa sem reclamar, como diz o texto, sem murmuração, sem contenda, sem implicância. Façam as coisas com alegria, façam as coisas com paixão, com amor. Até alguém disse uma vez, o nome desse pensador é Alan Rocha, ele disse assim: busque sempre fazer as coisas com alegria, mesmo que sejam difíceis. Dê o máximo de si e acredite, isso muda o futuro. Fazer as coisas com alegria, mesmo que sejam difíceis. Limpar uma casa com alegria, cuidar de um doente, cuidar de uma pessoa que está acamada, cuidar de uma pessoa que faz suas necessidades na cama, que depende de você para tudo, até para tomar um banho. Façam tudo com alegria. Irmãos e irmãs, essas coisas difíceis, cuja tendência nossa em situações assim é reclamar, dizer que a gente está carregando uma cruz muito pesada, que a nossa vida agora não tem mais o mesmo, a gente não tem mais a mesma alegria como tinha antes, porque tem agora esses compromissos. Meus queridos, a gente não pode, não deve reclamar. E aí então vocês veem que as coisas não se resumem a quatro paredes dentro de uma igreja. Na verdade, o que está diante dos nossos olhos é uma atitude para com a vida. Fazer as coisas, mesmo que elas sejam difíceis, mas fazê-las com alegria, com amor, com dedicação. Tá certo que nem sempre a gente está num bom dia, né? A gente sabe como é que é isso. Tá certo que às vezes realmente a gente está fisicamente esgotado, isso é normal. É certo também que às vezes a gente está psicologicamente assim no limite, a gente não tem quase mais condição. Não é nem que a gente não quer mais fazer as coisas com alegria, a gente até quer, mas não consegue, porque o peso das preocupações, o peso das responsabilidades que está sobre nós é muito, muito pesado, é muito forte, é muito intenso, é muito grande. Então, às vezes, pode estar pensando, pois é, pastor, mas está vendo? Então, e agora? Bom, se esse é o teu caso, se de repente você está com dificuldade em fazer as coisas, e fazê-las com alegria, na igreja, fora da igreja, em casa, fora de casa, no local de trabalho ou fora, meus irmãos, nos acheguemos diante da cruz de Jesus, conversemos com Ele, peçamos o seu perdão, e Ele perdoa. Jesus é amor, Ele gosta de nós, Ele nos ama, e Ele mostrou isso morrendo na cruz para nos salvar. Fala para Ele, converse com Ele, abra o seu coração, diga realmente para Ele, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o seu desabafo, Ele quer ouvir a sua angústia, quando você chega sinceramente e não esconde nada dEle, não só nega informações para Ele, embora Ele, como Deus sabe todas as coisas, mas quando você faz, quando você fala, quando você se achega até Ele, isso mostra da tua parte, primeiramente humildade e resignação, confiança e a certeza de que em Jesus você vai encontrar o perdão e a força
que você precisa para seguir a sua vida adiante. Busque sempre fazer as coisas com alegria, mesmo que sejam difíceis. E se você não estiver conseguindo fazê-las com alegria, peça ajuda para Jesus e Ele vai, com toda certeza, te ajudar. Então, através do serviço de Jesus na cruz, salvando-nos da condenação eterna e perdoando os nossos pecados, o nosso servir é também um servir agradável diante de Deus. Quando Deus se agrada, Ele não se agrada exatamente das nossas obras. Ele se agrada, sim, da obra redentora de Jesus, o que Ele fez na cruz para nos salvar. E graças à obra redentora de Jesus, é que Deus, então, através de Cristo, Ele aceita como boas as obras que a gente realiza. Então, meu querido, minha querida, olha, vamos parar de reclamar, né? Você sabe que às vezes o reclamar vira um hábito, não sei se você já percebeu isso. A gente às vezes fica muito reclamão demais. Aliás, até pergunte hoje, quando você chegar em casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, pergunte para eles se eles acham que você está muito reclamão, se eles acham que você realmente faz as coisas reclamando. E às vezes alguém de fora nos dando um alerta, a gente pode de repente repensar a nossa atitude e buscar forças em Deus para a gente ser um pouquinho diferente, um pouquinho não, bastante diferente do que nós estamos sendo. Então, se nós queremos construir uma realidade melhor do que essa em que nós nos encontramos, gente, vamos pôr a mão na massa, né? Vamos parar de reclamar disso, daquele lá em casa, daquele lá na igreja, daquele lá no trabalho, porque aquele faz um jeito que eu não gosto, e aí, não vamos reclamar mais. Agora, a nossa parte, nós sempre vamos fazer da melhor forma possível, e sempre com alegria, e que assim o nosso Deus nos capacite, através de Cristo, a realmente colocar em prática essas palavras que foram colocadas aqui para vocês hoje. Que realmente a luz de Cristo ilumine o caminho de vocês, ilumine o coração de vocês, o nosso coração de uma forma geral. E que realmente essa realidade se torne uma realidade nossa. Servir ao Senhor com alegria, celebrar com júbilo ao Senhor, apresentar-nos diante dEle com cântico, e por aí vai, sempre fazendo com amor, com alegria e com intensidade, pois é isso que realmente faz a diferença em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele sempre na sua palavra nos leve a uma mudança e uma mudança para melhor. Em nome de Jesus. Amém.